aí, passando essa parte mais física, a gente entra para imagem já pronta, né? Lembrando que depois de tudo aquilo lá, da física, chegar lá no chassi, no filme radiográfico, eu vou ter que fazer a revelação, né, dessas fotos, e isso se for o convencional, né, se for a digital, você já tem ela direto no computador para você avaliar, e aí você formou essa imagem que a gente está vendo aqui na tela, certo? Aqui, só para deixar vocês mais ajustados no que a gente está vendo. Isso é um raio-x de tórax, certo? Incidência posterior anterior, a gente vai ver o que é isso mais lá na frente, o que é isso de incidência e o que é posterior anterior, certo? E ele é normal, tá? Não tem nenhuma patologia nele aqui. E eu trouxe para mostrar que, como eu falei para vocês, o raio-x ele vai interagir de diferentes formas com os tecidos humanos. E aí ele vai gerar diferentes escalas de cinza, né, por conta das diferentes características dos tecidos, e vão estar relacionados a alguns específicos. Por exemplo, aqui eu trouxe os extremos, por exemplo, né? A gente tem o A, que é o que o raio-x consegue passar melhor, né? O feixe de raio-x, e a gente tem no outro extremo o metal, que é o que não consegue passar, ele absorve todo aquele feixe e, consequentemente, não vai conseguir passar. E aqui uma coisa que a gente tem que entender em radiografia, né, é que toda vida que eu falo de transparência, eu estou me referindo ao preto, certo? Aqui tudo que é transparente é preto. Então, eu vou usar uma classificação que vai estar relacionado com o nível de transparência daquela estrutura, certo? Por exemplo, aqui eu tenho o pulmão. A gente sabe que o pulmão, ele é feito de ar, né? É totalmente completo de ar. Ao menos que eu não tenha alguma patologia ali, um pulmão normal, ele só é para ter ar. Então, eu vou ter uma que vai estar todo preto. Como eu falei para vocês, o ar, o feixe de raio-x, ele consegue passar livremente. Então, se ele passa, ele vai passar e queimar tudo. E vai ficar muito preto. Então, eu tenho uma estrutura aqui que ela é radiotransparente. Porque ela é uma estrutura preta, certo? Da mesma forma, eu tenho aqui a coluna torácica, certo? A coluna torácica, o osso, ele é formado de cálcio. E aqui a gente vê que o osso está quase ali no extremo, junto com o metal, certo? Isso porque ele vai absorver muito esses raios e não vai deixar passar. Se o raio não está passando, ele não está fazendo aquela reação fotoquímica e não está queimando o filme. Então, vai ficar branco, certo? Então, ao invés de eu ter uma estrutura radiotransparente, eu tenho uma estrutura que ela é rádio opaca, certo? Vocês vão ver muitos livros que vão falar só isso, né? Rádio transparente e rádio opaca. Mas, assim, na prática mesmo, dia a dia, o que a gente vai usar é que uma estrutura, ela pode ser hipotransparente, hipertransparente ou isotransparente. Ellen, o que diabo é isso? Como eu falei, tudo aqui na radiografia, a gente está vendo que transparente é preto. Então, uma estrutura que ela é hipotransparente é porque ela é pouco preta, né? Ela é mais branca. Uma estrutura que ela é hipertransparente é porque ela é muito preta. E quando ela é isotransparente, ela vai ser o quê? Ela é mais preta ou mais branca? Aí é outro conceito que vocês vão ter que entender para todos os exames de imagem, que a radiologia ela é comparativa, certo? Tudo que a gente está vendo em um exame, ela é mais ou menos alguma coisa em comparação a outra coisa, certo? A gente vai já entender como assim. Então, aqui a gente tem o pulmão. O pulmão, ele é muito preto, né? Então, vocês acham que ele vai ser o quê? Hipotransparente ou hipertransparente? Esse aí, espero que todo mundo tenha pensado hipertransparente, né? Porque ele é muito preto. Aí, quando a gente vem aqui, por exemplo, para a clavícula, para a coluna, para a escápula, a gente já está vendo estruturas que são numa escala mais cinza, né? São mais, assim, indo em direção ao branco. Então, elas não são pretas. Então, elas vão ser hipotransparentes, pouco transparentes. E o ISO? Aqui, por exemplo, a gente vê os tecidos moles, que está aqui no meio termo. O coração é um tecido mole. Outro tecido mole, por exemplo, é o fígado, que vai ficar aqui, né, nessa região. E aí, você vê que eles têm uma escala de cinza parecido, né? Então, eles são isotransparentes, né? Isso é importante, por exemplo, vamos dizer que aqui no pulmão, eu estou vendo uma lesão aqui no pulmão, né? E aí eu quero saber
o que essa lesão seria, né? Ela está mais parecida com o quê? E aí eu posso fazer uma comparação com outros tecidos moles, né? Por exemplo, essa lesão aqui, ela está mais para uma lesão de tecido mole, porque ela é isotransparente em relação ao coração, né? Então, aí você já pensa em outras coisas. Isso a gente vai ver melhor, óbvio, quando a gente estiver estudando cada parte anatômica, mas só para meio que direcionar o que seria isso, certo? De isotransparência. Aqui eu trouxe outra imagem, certo? É um raio-x de joelho, certo? Aqui a gente vê bem direitinho a mesma separação, né? A gente tem o mais hipertransparente, que seria o ar preto, né? E aqui a gente já vem para o tecido subcutâneo, depois a gente vem aqui para partes moles, que seria o músculo, e por fim a gente tem aqui o fêmur, né, que ele é osso, e ele vai ser mais hipotransparente, né, esse aqui é o mais hipertransparente, e aqui o mais hipotransparente, certo?